Pai seja convosco, grupo de amantes de pérolas, que Jesus vos ajude na vossa caminhada, que é só Ele que pode. Sempre é só Jesus, Jesus, Jesus. Jesus para termos a mente de Cristo, nos aproximarmos cada dia mais dela. Jesus para o nosso corpo poder aguentar. O nosso corpo não gosta da presença de Deus, porque ele é feito dessa terra, ele gosta das coisas desse mundo. É a carne. E Jesus para que a nossa alma consiga resistir às tentações e vencer apesar de. Então, Pai seja convosco, simpatizantes e pessoas que valorizam o nome de Jesus. Hoje leremos sobre, em Lucas, capítulo 23, versículo 33 a 42. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, que não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Mesmo se é este o Cristo escolhido de Deus. E quando os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro, repreendeu-o, dizendo: tu nem ainda temos a Deus, estando na mesma condição, condenação? E nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, esse é um tipo de história bíblica muito repetida por causa da Páscoa, muito repetida em várias pregações. E qual é o mote dessa aula? Estar pendurado numa cruz com vários dizeres explicando o que temos de trabalhar para o Senhor. Então, queridos, quando estamos sofrendo, quando estamos sendo crucificados por algo que aquilo não deveria ser, porque deveríamos ter apoio, deveríamos ter pessoas ao nosso lado, deveríamos ter a justiça a nosso favor, ainda tem um letreiro avisando: esse é trabalhador do céu, esse se diz que o Senhor vai livrá-lo, e o Senhor não o está livrando. As pessoas que deveriam estar ao lado, como ali foi o sumo sacerdote, e entre a multidão, as pessoas que foram salvas, curadas, libertas pelo caminhar de Jesus, elas estavam sendo induzidas e dizendo: crucifica, crucifica. O que eu estou falando? Injustiça, injustiça, injustiça. É muito difícil passar a injustiça, porque a injustiça tira de nós mesmos a credibilidade em nós, em Deus e nas pessoas, e nos trata como um bicho jogado no lixo, e nós, diante disso, muitas das vezes nos sentimos abandonados por Deus, por todos, e até pelo que achamos certo, porque nós perdemos a autoconfiança. E Jesus passou por isso, senão ele não teria gritado: Pai, por que me abandonaste? Então, amados, toda situação que nos deixa em descrédito diante de um povo que estaria ao nosso lado,
nos deixa humilhado, abandonado e sem fé. Só que todo esse tipo de situação é uma colocação de Deus, é uma colocação de Deus para ver de que maneira nós, terrestres, humildes, dentro da nossa condição mínima de raciocínio, vamos nos esforçar para entender a maneira como Deus escreve. Se dizer que o inimigo bateu em Jesus, é verdade? É verdade. Se dissermos que o inimigo massacrou Jesus, é verdade. Se dissermos que o inimigo matou Jesus, Satanás foi lá e matou Jesus. Foram os meus pecados, foram as pessoas que foram condenadas, mas ele matou Jesus. A carne que Jesus veio e se utilizou dela para falar o evangelho, o diabo a matou. E quando a gente se vê diante de Deus nessa condição, normalmente, para quem não tem uma busca equilibrada espiritual com o Espírito Santo e não busca o reforço com as pessoas que têm esse entendimento de presença de Deus, a primeira pergunta: por que Deus me abandonar? Por que eu tenho que passar por isso? O pastor tal, os amigos tal, o meu filho tal, e eu estou aqui abandonado, eu estou aqui crucificado, e o Senhor sabe que eu não errei. O Senhor sabe que eu estou fazendo algo que o Senhor mandou e eu estou sendo injustiçada ou injustiçado pelo marido, pelo filho, pelo vizinho, tanto importa pela quantidade de quê. Nós queremos autoafirmação do convívio do que a gente conseguir. E vamos ter? Depende, conforme e até. Depende se a história de Deus vai estar ou não, conforme se de repente o Senhor resolver, e até se enquanto for não sei. Agora o que eu sei? Não importa os acontecimentos, você tem que, até o final, acreditar nesse reino para onde Jesus ia. Por quê? Porque após esses acontecimentos, não antes, nem durante, mas após esses acontecimentos, o Senhor o ressuscitou. Senhor, se o Senhor ia ressuscitá-lo, por que mataram? Porque quando a gente morre nas condições que Deus descreve, morre o orgulho, morre a ignorância, morre a superioridade, morre a ideia de amizade diferenciada do que Deus está te dizendo, morre tudo. Tá? É muito bonito o louvor, quebra minha vida e faz de novo. Música, legal. Como verdade, ai, que mal, porque eu estou dentro dessa carne. Se puser coroa de espinho, vai furar. Se dar um cortinho, vai sangrar. E aí? Isso é injustiça, pastora Maravilha. Aí é comum as pessoas dizerem Deus é família. Quando você não tem família para apresentar? Deus é casamento. Quando você não tem um marido ou uma esposa do lado para apresentar? Deus é família. Quando você é filho adotado, gostaria de ser uma pessoa com seus consanguíneos. O que dizer? Eu fui injustiçada ou eu fui injustiçado? Certo? E daí? Nós temos que escolher viver o reino de Deus. O reino de Deus é abundância, mas eu quero filhos, eu quero marido, eu quero esposa, eu quero trabalho, não está proibido. Mesmo que a história do Senhor comece por injustiça, comece por humilhação e comece por morte. É.
Por quê? Porque a história da carne é só fracasso. E a história do fracasso vem primeiro. Por quê? Vamos olhar a sequência. Quando você vê uma história de fracasso e a pessoa cresce, o nome do Senhor é glorificado, vira orgulho para as pessoas imitarem e ela se sente uma pessoa, além de vitoriosa, temida, porque ela é vencedora. Agora, quando é o contrário, e a pessoa fica de pé, dificilmente se aceita uma regeneração, uma recuperação, fazendo a contagem inversa. A pessoa primeiro está lá no topo, depois cai e depois volta. Por quê? Ah, teve Nabucodonosor. Ah, teve a história de Davi e mais quantos. Porque se perdeu a credibilidade na sequência, que normalmente é o senso comum. Infelizmente, o que é dito por aí, e difícil de engolir, é a história da quebra da fidelidade. Quando existe uma quebra de fidelidade, até se acredita, até se convive, mas com o pé atrás. Sendo que todos nós merecemos que todos vivam com o pé atrás, inclusive de si contra si mesmo. Porque em nós não habita bem nenhum, não é escolhido, não habita bem nenhum no São Antônio, na Dona Maria um pouquinho, em mim 100%. Não tem. Em nós não habita bem nenhum, todos. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Mas a injustiça em nós, pela sequência de entendimento da lida social que vivemos. Porque quando acontece a injustiça, muitas das vezes não existe na pessoa aquela própria força de que eu vou ressuscitar, de que eu vou conquistar, de que agora o Senhor vai me usar. Como é que se fala? Quebra a minha vida e me faça de novo, faça de mim, Senhor, um vaso novo. Foi isso que Jesus viveu. Jesus viveu uma vida de santidade e mesmo assim foi massacrado e injustiçado, porque o vaso que ele ia ser tinha que ser desenhado pela mão de Deus. E se você estiver nessa terra sem se preparar, sem se esforçar, sem buscar para ser desenhado pela mão de Deus, dificilmente você vai ser alguém que o inimigo tenha medo. Dificilmente você vai ser alguém em que as pessoas se espelhem. Dificilmente você seja alguém que você mesmo acredite que o seu Deus vive em você. Por quê? Porque você não passou o vale, você ficou nele. E toda vez que nós caminhamos com o Senhor, a Bíblia garante, quando passares pelas águas, elas não vão secar, elas não vão te submergir, elas não vão te afogar, mas você vai passar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, mas o fogo não vai esfriar, senão não ia falar queimar. E o fogo não vai apagar. Quem for junto, como foi da fornalha, morreu afogado, morreu queimado, e não estava lá dentro, foi só com o bafo da fornalha. Só que isso é uma injustiça. Olha, amados, eu já passei muita injustiça. Eu não digo que é divertido, não. É ruim. Se eu pudesse, eu não passaria mais. Eu não passaria mais. E agora? Então, né, amados, eu ainda passo muita injustiça. Ainda, com toda essa história que o Senhor te apresenta, sim, porque eu escuto 6 pessoas. O Senhor me falou, cala a boca para a pastora Maravilha, mas eu quis falar, eu quis debater contra ela, eu falei e acabou. Ah, depois eu peço perdão. Não tem isso na vida.
Tem perdão? Tem. Mas não assim como eu falei, porque isso é abuso. Tá? Por quê? Toda vez que você é abusado, você é amigo de Satanás. Por quê? Porque o abuso é uma desobediência consciente. E toda vez que você é consciente da desobediência, você está louvando Satanás, você está preferindo Satanás, e o nome de Jesus na tua vida nunca será acima do nome de Satanás. Porque a desobediência é amizade com ele. É louvor para ele. É união com ele. Que a Bíblia diz que é feitiçaria. Então, queridos, qual é o mote da aula de hoje? Eu também acho detestável passar injustiça. Ainda que na viagem que eu tive, passei uma baita, olha, que a minha garganta ficou... E eu estava dando elogio na pessoa. Depois fiquei sabendo que o senhor falou para ela que a pessoa estava errada. E a pessoa disse que só quando chegou em casa. Mentira. Eu sei como é que é o Senhor comigo, Ele me apresenta, Ele fala de mim, Ele fala junto comigo. E se alguém quiser perguntar de mim para Deus, faça. Como eu digo, olha, vai falar de Jesus e falar da Pastora Maravilha para alguém que não é cristão e que acredita nessas colheradas que eu não posso falar aqui para não ser contra ninguém? Pergunta para cartomante, quem for dessa área, pergunta para as magia preta, branca, listrada, mais ou menos. O Deus que responde a todos eles é o Deus dos exércitos. Ele vai dizer, a minha amiga tem identidade, a minha amiga sabe passar injustiça, a minha amiga sabe dizer, o meu reino não é desse mundo, a minha amiga é minha amiga. Isso se chama identidade. Então, quando você tem identidade, a primeira coisa que você soube passar por causa de Jesus foi assim de injustiça. E não morreu, ainda tem mais alguns até que morram. Por quê? Porque sempre o Senhor vai pagar a tua injustiça com saúde. Deus vai pagar a tua injustiça com unção. Deus vai pagar a tua injustiça com o valor da tua identidade. Quem te abençoar vai ser abençoado. Tem pessoa que sonha comigo e da maneira que o Senhor passa a mensagem no sonho da pessoa sonhando comigo, ela fica liberta, ela fica curada, ela sabe a palavra que tem que salvá-la, ajudá-la, e eu não sou Deus, e eu não faço viagem astral. Foi o Senhor que mostrou a pessoa, o anjo com a minha aparência, e eu estava dormindo. Então, queridos, saiba passar injustiça. Injustiça do marido só reclamar, injustiça da esposa não saber lidar, injustiça do filho não querer obedecer nem agradar, injustiça de pastor deixar você sentado sem poder trabalhar ou querer vir te escutar. Faça injustiça. Não troque o Senhor por conexões que vão te levar para a mão do capeta. Porque essas conexões são louvores ao maligno, porque ele sempre foi mentiroso e desobediente. Então, que o Senhor Jesus possa colocar essa certeza de que cada um de vocês estão certos, de que o que pode me afastar do amor de Deus? Será a injustiça? Será a dor? Nem que seja a dor, mas que me una a ti. Então, que a paz seja convosco, que vocês consigam ter essa amizade de convivência com o Senhor, e para que o nome do Senhor seja glorificado, paz. Por quê? Porque a pior condição não é você viver com essa lembrança da injustiça. É lembrar que você tinha tudo na mão e perdeu a salvação. Por quê? Porque essa injustiça de perder a salvação que é uma baita injustiça. Você contra você próprio. Jesus veio para te ser salvo. E essa injustiça não tem pagamento. Então, que o nome do Senhor seja glorificado
que vocês consigam aprender com Jesus. Não se perca pela injustiça. Seja glorificado por Deus quando terminar o sofrimento da injustiça. Pai seja convosco.